Bom dia, sétimo ano. Vamos estudar filosofia nesse momento. Já estão com o livro de vocês aí na mão? Já estou aqui com o meu livro na mão. Todo mundo aí com o livro na mão? Essas videoaulas vocês precisam estar aí com os livros na mão. Outra coisa, lápis, borracha ou uma caneta, ok? Olha só. Livro na mão. Nós vamos lá para o capítulo 11, tá? O capítulo 11 está na página 54, 55, tá? Eu já li algumas coisas desse capítulo 11 com vocês que falam sobre a igualdade, tá? É o tema aí do capítulo 11 aí de vocês, igualdade, tá? Deixa eu ver aqui. Já contei essa historinha também, da parte da problematização. Já li sobre o homem selvagem e o homem civil com vocês, tá? E passei para vocês de aula programada as atividades da página 58 em diante. Então, vamos lá. Eu vou corrigir essas atividades com vocês. Se vocês ainda não fizeram, vale como uma boa orientação de como vocês vão fazer, tá? E vocês que já fizeram, todo mundo aí, página 58. Todos na página 58, tá? Aí vamos ver se vocês colocaram mais ou menos assim, como eu vou falar aqui pra vocês, tá? Olha só. Aqui na página 58, a partir do texto de reflexão, que é o que vocês têm que fazer aí, tá? Essas atividades. Olha só. Leia o texto para responder as questões. Esses textos, às vezes é poesia, às vezes é letra de música. O que vocês têm que fazer? Tem que ler uma vez, tem que ler 2 vezes, tem que ler 3 vezes. Aí sim, vocês já começam a entender a ideia que essa poesia ou texto está passando para vocês, tá? Igual, desigual é o título, tá? Eu desconfiava. Todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos de futebol nacionais e internacionais são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazéis, virilais, sextinas e rondós são iguais. Isso aqui fala de poesias e músicas. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Todas as fomes são iguais, iguais todos os rompimentos, a morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Todo ser humano é diferente mesmo. Cada um de nós é um ser diferente. Nós somos seres humanos, nós temos características parecidas, né? Nós somos seres vivos que respiramos, mas é verdade, ninguém é igual a ninguém. Sempre existe uma diferencinha de uma pessoa para outra. A gente não é igual. Deus permitiu que cada um de nós fôssemos ímpar. Fôssemos diferentes. Isso não quer dizer que você não vai ter o mesmo pensamento, os mesmos gostos que a outra pessoa, né? Agora, as histórias em quadrinhos são iguais no sentido, são vários tipos de história, mas sempre assim, o quadrinho, os balãozinhos, nesse sentido, né? Os filmes norte-americanos são iguais, porque sempre os policiais, sempre é aquele mesmo, os filmes de ação é sempre daquele mesmo tipo, os filmes de drama, de histórias verdadeiras, né? Os filmes de terror que eu não gosto de assistir. Tudo segue um padrão, por isso que falo que são iguais, tá? Os campeonatos de futebol nacionais e internacionais são iguais, né? Porque é sempre assim, uma bola no campo e 2 times correndo atrás da bola para tentar, né, ganhar o jogo. São iguais nesse sentido, sim. Todas as mulheres que andam na moda são iguais, certo? São iguais mesmo. Todas as mulheres que andam na moda são iguais, porque todas elas estão seguindo o modismo, estão seguindo, né, o que a moda vem apresentando aí de vestimentas, tá? Todas as fomes são iguais, porque passar fome é fome, tá? Todas as guerras do mundo são iguais, porque toda guerra é horrível, né? Destrói, mata. E
iguais todos os rompimentos. Rompimento sempre doloroso para qualquer pessoa, né? A morte é igualíssima, a morte é igual para todo mundo. Então é bem interessante, né? Esse texto aqui. E no final das contas o homem é diferente. Então vamos lá para as questões? A questão número 1 aí da página 58. Por que, de acordo com o eu lírico, todas as coisas são iguais, mas os seres humanos não? Né? É uma pergunta que está fazendo aqui, nessa parte da reflexão, né? O eu lírico diz que todas as coisas são iguais. E realmente, o eu lírico está querendo tentar fazer uma comparação e a mesma coisa, uma diferença. Então, ele quis trazer que todas as coisas que acontecem no mundo são iguais, mas que o ser humano é diferente, tá? Porque cada ser humano tem uma característica própria, cada ser humano pode ter pensamentos diferentes, mesmo dentro da própria família, né? Então, o texto traz assim que todas as coisas têm a sua igualdade, né? As situações que são sempre as mesmas, mas o ser humano, ele é diferente. Não existe um ser humano e é igualzinho. Até quem nasce gêmeos, às vezes tem temperamentos diferentes, tá? Número 2. Você se considera uma pessoa diferente na sua escola? Isso é uma pergunta para você, tá? Descreva uma situação argumentando como você é diferente ou igual à maioria da sua turma. Em que você é diferente dos seus colegas? E no que é aquilo que você é igual, assim, a todos eles? Sempre vai ter uma situação argumentando como você é diferente ou igual da maioria da sua turma. Você pode até ser muito parecido com a sua turma nos gostos e tal, mas sempre tem alguma coisa que é diferente da outra pessoa. Sempre, tá? E você se considera uma pessoa diferente na sua escola, aí você responde que é pessoal, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se essa número 3 aqui é possível fazer. Pesquise sobre uma personalidade da sua preferência e redige um texto no seu caderno, tá? Pontuando o que você considera interessante nesta pessoa, além dos atos dela com os quais você não concorda, tá? Relate ainda as principais diferenças entre você e essa personalidade escolhida. Escolhe um personagem, alguma coisa assim que vocês gostam, um artista, um cantor, uma cantora, os meninos, um jogador de futebol ou qualquer outro personagem. De repente um super-herói. Aí vocês vão escrever assim, a personalidade, de preferência sem ser super-herói, né? Uma pessoa mesmo, real, né? Que eu mais gosto, que eu acho interessante, é a pessoa tal, e eu gosto dela porque ela é assim, né? No que você é diferente? Eu sou diferente porque ela é uma personalidade, porque é um ator, porque é um artista, porque é um esportista, porque é um jogador de futebol, eu não sou. Mais ou menos assim, entenderam? Vocês podem até admirar alguma personalidade, mas não gostar de algumas coisas, de alguns atos dessa personalidade. Então vocês escrevem, ok? Se eu fosse pensar hoje uma personalidade da minha preferência, gente, difícil, né? Depois que a gente é adulto assim, a gente peneira tudo, sabe? Parece que nada nesse mundo aí, nessas personalidades, esses artistas, parece que nada presta. Entende? Não tem assim muito. É tudo muito superficial. Então, assim, eu não saberia dizer uma personalidade assim. Com certeza, talvez não seria artista, tá? Uma personalidade da minha preferência não seria artista. Talvez seria uma pessoa que se preocupa com as outras, alguém que cuida, né? Mas no momento presente, se eu tivesse que pensar agora numa personalidade, gente, tá difícil, hein? Talvez vocês consigam mais fácil, tá? Principalmente no meio artístico, né? Mas hoje eu não teria, assim, nesse momento presente, uma personalidade, uma pessoa que eu admire ou que eu acompanhe. A gente vai ficando adulto, a gente vai ficando assim, sabe, mais seletivo. Façam a 3 no caderno de vocês, ok? Vamos lá. A página 59, né, disso. Olha só. Leia os textos para responder os questionamentos. Sempre leia esses textos, gente, umas 2, 3 vezes, ok?
Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, Hitler estabeleceu o Ministério do Reich, que fala, para esclarecimento popular e propaganda, encabeçado por Joseph Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida com sucesso por meio da arte, da música, do teatro, dos filmes, dos livros, das estações de rádio, dos materiais escolares e da imprensa. Então, Hitler, desde 1933, ele estabeleceu esse Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda, para fazer a propaganda do nazismo. Então ele começou a colocar isso, chamou os artistas daquela época, os alemães, tudo tinha que ser colocado nas escolas, nos filmes, nos livros, uma forma de já ir trabalhando a cabeça da pessoa naquela época, porque ele foi muito louco, e o nazismo foi uma coisa terrível. Texto 2. Ele deve ser culpado pela guerra. Boa parte da propaganda nazista voltava-se com fúria ao judeu. Ele perseguiu os judeus de maneira assim terrível, Para mim nunca vi sentido nisso, nessa perseguição dos judeus, de forma que criasse uma aversão generalizada que, por sua vez, tornaria irrelevante qualquer ato degradante e violento contra o povo judeu. Então ele fez tanta propaganda, e como está falando no teatro, nos filmes, nos livros, em música, contra o povo judeu, colocando eles como um alvo de crítica, alguma coisa que eles faziam e que prejudicavam, que quando ele implantou o nazismo mesmo, e matou milhares de judeus de maneira terrível, então a maioria das pessoas do exército que estavam com ele acabou aceitando isso. Por isso que fala assim, ele deve ser culpado pela guerra. Boa parte da propaganda nazista voltava-se com fúria ao judeu, de forma que criasse já as pessoas, quando vissem aquilo, começassem a criar uma aversão pelos judeus, começassem a não gostar dos judeus, Que aí quando ele começasse a tomar os atos violentos que ele tomou, contra o povo judeu, não parecia uma coisa tão séria. Mas, só para você saber, esse Hitler foi um louco mesmo. O que ele fez contra os judeus foi uma barbaridade, uma coisa imperdoável para mim. E tem que lembrar que apesar de todo mundo seguir ele, todo mundo lá, dos alemães achando normal, ainda assim tinha alguns militares alemães que não concordavam com Hitler, mas eles tinham medo, ok? Aquele filme, A Lista de Schindler, aquele filme daquele alemão que era militar e que tentou salvar o máximo dos judeus possível, levando para trabalhar na fábrica dele, Ele seguia debaixo, dos comandos de Hitler, mas ele não concordava dentro do coração dele, por isso que, de uma maneira bem sutil, ele tentou trazer vários judeus para trabalhar nas indústrias dele, o que foi permitido, pelos alemães, por Hitler, por causa da indústria que ele tinha, que é alguma coisa assim, que faz tanto tempo que assisto esse filme. E alguns alemães ajudaram sim o povo judeu, mas não foram o suficiente, para evitar essas mortes terríveis aí do povo judeu, tá? Então vamos lá. Qual é a mensagem comum que há entre os textos? O texto de cima tá falando, que ele, com a chegada do nazismo ao poder, que fala da propaganda, que ele mandou fazer essas propagandas todas, e aqui embaixo tá falando qual foi a finalidade dessa propaganda, tá? Então, qual é a mensagem comum que há entre os textos? A primeira vai falando ali do nazismo, das propagandas que em teatro, em filmes, em livros, em impressas que ele fez, E o texto 2, qual foi o objetivo de todas essas propagandas aí, ok? A letra B. Pode-se afirmar que esses textos respeitam as individualidades dos povos em questão? Justifique. Como que esses textos respeitam alguém? Isso que o Hitler fez e que está escrito aqui nesses textos, não tem. Então pode-se afirmar que esses textos respeitam as individualidades dos povos em questão? Não. Na realidade, foi um verdadeiro desrespeito, uma verdadeira desumanidade, o nazismo contra o povo judeu, toda aquela perseguição, de maneira fria, calculista e terrível. Então, não tem como ter nenhum tipo de respeito o nazismo.
a número 2. A número 2 aqui, da página 60, diz assim: pesquise e cite propagandas que reforçam estereótipos preconceituosos, né? Em seguida, justifique e explique a origem do preconceito vinculado nesses textos. Então, assim, vocês têm que procurar pesquisar propagandas que reforçam. Vocês escrevam isso no Google. Vocês podem escrever assim: propagandas que reforçam estereótipos preconceituosos. Vão aparecer várias propagandas, certo? Aí vocês colocam essa propaganda sobre isso, propaganda sobre aquilo, né? E qual que é a origem do preconceito vinculado nessas propagandas, né? A propaganda tal está relacionada ao preconceito sobre isso. É assim que vocês vão fazer essa número 3 aí, tá? Ok? Então, até aí já fizemos, ok? A nossa videoaula de hoje. Então, preste atenção aí nessas atividades, algumas tem que fazer no caderno, tá bom? E até mais para vocês. Tchau!